E aí galera, belezinha? Você é fã do Nintendo NES, mas tem enfrentado alguns problemas com seu console? Não se preocupe, você não está sozinho. Nesse vídeo, vamos explorar os possíveis defeitos mais comuns do NES e apresentar soluções eficazes para resolvê-los. Prepare-se para desvendar os mistérios do seu querido Nintendo e mantê-lo funcionando por muitos anos ainda. Agora, para não perder a oportunidade de aprender como solucionar problemas do seu NES, inscreva-se no nosso canal e curta o vídeo para acompanhar nossas atualizações. Temos aqui uma playlist que está sendo pouco a pouco atualizada. Certifique-se de assistir o vídeo do começo ao fim para não perder nenhuma informação valiosa sobre os defeitos do NES. Afinal, alguns desses defeitos podem ser o seu e a solução está aqui. Segue a vinheta e bora pro vídeo! Vou começar com um defeito clássico aí, que é o defeito da luz vermelha piscante, né? Luz da morte, 3 luzes, enfim. Essa luz vermelha, ela pode ser coisas básicas no aparelho, tá? Uma das coisas que pode ser a luz vermelha, pode ser sujeira no slot, tá? Você vem, limpa aqui o slot do jeito que eu ensinei numa aula aí atrás e vai resolver, tá? Pode ser também conector, né? Arrumar aqui os contatos do conector que estão amassados, que pode não estar fazendo contato com o cartucho, né? Entre o cartucho e a placa. Esse defeito também faz a luz vermelha acontecer, né? Outra coisa que pode fazer a luz vermelha acontecer são trilhas, tá? Trilhas quebradas na placa. Trilhas entre o SIC e aqui a parte dos cartuchos, né? Os contatos aqui, os terminais. Isso também pode ocasionar a luz vermelha. Ou até mesmo SIC com defeito. SIC com defeito também dá luz vermelha piscante. E outra coisa que dá luz vermelha piscante pode ser o cristal, né? O cristal do SIC, o cristal de 4.000 MHz aqui. Ele pode também ocasionar isso, né? Porque não vai mandar frequência para o SIC e o SIC não vai conseguir trabalhar, né? Então essas coisas têm que ser verificadas na luz vermelha piscante, certo? Claro, quando vem um videogame todo sujo, notoriamente está com oxidação, tudo, isso é uma coisa que aí já vai partir da inspeção visual, né, galera? Você tem que pegar o aparelho e ver as condições que ele está. Porque, dependendo de como for, para você começar a mexer no aparelho, você vai precisar fazer uma limpeza antes, né? Eu vou fazer um vídeo específico de lavagem, tá? Para ajudar a galera aí que não sabe fazer, né? Que tem dúvidas, né? Eu vou tentar ajudar aí, tá? Vou fazer um vídeo completo sobre lavagem, né? Vamos falar um pouco da alimentação agora? A alimentação do aparelho. Tirar o slot aqui de lado. Então, a alimentação do aparelho já começa com o transformador, certo? Você tem que ver se o transformador está realmente passando a tensão que ele precisa passar. Tanto esse aqui, né, que é o alternativo de corrente contínua, quanto o transformador AC, de corrente alternada. Tem que ver se ele está realmente passando a tensão necessária para o console funcionar. Em seguida, temos que ver... Sim, lembre-se da polaridade do transformador, tá, galera? A polaridade do NES é positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, tá bom? Isso é importante, polaridade dos conectores. Vamos continuar aqui. Então, beleza. Vai ter a conexão aqui da alimentação, né? Vai entrar aqui pela fonte. Aí ela vai passar por uma ponte chaveada aqui. Que essa ponte chaveada, esse circuito de retificação aqui, ele vai justamente transformar a corrente alternada em corrente contínua. Então tem alguns diodos aqui, né?
Aí a questão é de você ver se esses diodos estão com defeito ou não. Tem alguns módulos também que vem um circuito, né, uma ponte retificadora de diodos, né, que são 4 diodos encapsulados. Então é fazer o teste de diodo com multímetro, né. Eu posso fazer depois explicar sobre isso, né, medições básicas com multímetro. Aí depois disso, dessa conversão, né, do AC para DC, vai passar por alguns resistores, alguns capacitores. Existem alguns fusistores aqui no módulo que eles se abrem, tá? Esses fusistores aqui tem que ser trocados se eles abrirem, porque pode ser que o console, o aparelho não dê imagem, não dê som por causa disso, tá? Por causa desses fusistores abertos. E eles são bem fáceis de abrir, tá, galera? Esses fusistores. Enfim, a tensão vai entrar aqui, vai passar por uma série de componentes, né, resistores, capacitores de filtragem. Aí ele vai chegar aqui no 7805. 7805 vai entrar a tensão de 11, 12 volts e vai se converter a 5 volts. Então tem que ver se o 7805 está funcionando. Certo? Essa é outra parte da alimentação. Isso no caso do defeito de um aparelho não ligar, né? Você vê que o aparelho está com alguns sintomas estranhos, ou mesmo não aparecer imagem. A alimentação sempre é importante, é uma coisa que você tem que diagnosticar, né? Aí ele vai entrar aqui, tem alguns resistores, fusistores, bobina, né? Tem um diodo aqui. São todos de proteção, então eles têm que ser verificados. Diodo, bobina e um fusistor, tá? Então tem que verificar se eles estão funcionando corretamente. Outra coisa que tem que ser notada nessa parte da inspeção visual justamente essa parte das trilhas, né? Oxidação, se está muito oxidada a placa ou não. Você tem que ver se as trilhas estão dando contato com ponto a ponto nos circuitos integrados. Isso tem que ser visto. Tem que pegar, se você acha que tem alguma trilha feia, tem que pegar lá o multímetro em escala de continuidade e vai ter que medir ponto a ponto da trilha. Não tem jeito, é assim que se faz. Porque se tiver alguma trilha quebrada, pode ser que não dê imagem, o aparelho não ligue, entendeu? Então sempre parte de um diagnóstico, né? Uma inspeção visual bem feita. E esse é o princípio, né? Basicamente. Então, verificar as trilhas do aparelho. Oxidação. Bom, vamos continuar aqui. Ainda sobre essa parte inicial, né? Como o NES é um aparelho dos anos 80 aí, né? Finalzinho dos anos 90. Não, finalzinho dos anos 80. Entre 80 e finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Ele é um aparelho antigo. Então, os capacitores eletrolíticos, muitas vezes, eles estão secos. Então, eles têm que ser trocados. Existem alguns capacitores eletrolíticos na placa principal e alguns na placa adjunta aqui, no módulo. Eles têm que ser trocados e tem que fazer as medidas deles, né, para ver se eles estão funcionando ou não. E quais são as medidas dos capacitores eletrolíticos? É a tríade, né? Tem que medir a ECR, o veloz e a capacitância. Às vezes um capacitor eletrolítico pode estar bom, com capacitância bom, mas o veloz está altíssimo. Que o veloz é a fuga, né? É a fuga do capacitor eletrolítico. E o ECR não pode estar muito baixo. Aí como você faz para medir? A melhor maneira de fazer a medição é com um transistor tester, né? Um transistor tester. Você tira o capacitor eletrolítico da placa e faz a medição fora da placa. Existe o capa-check? Existe. Ele mede o ECR? Mede. Só que às vezes ele engana, tá? Ele não é 100%. Ele dá um norte, mas ele não é 100%. O capa-check, né? Você usa ele para medir o ECR dentro da placa. E a maneira mais correta é tirar o capacitor e testar com esses carinhas aqui.
Que aí ele já vai falar o veloz, já vai falar tudo, né? Já vai falar o ESR do capacitor. Inclusive, o tester vai falar a capacitância também. Existem formas mais profissionais de ser usadas, né? Você pode medir o capacitor com um osciloscópio, né? O capacitor com o aparelho ligado. Você vai conseguir medir o ruído na onda, né? Para ver se o capacitor está fazendo o que tem que fazer, né? Que é limpar o ruído. Você consegue ver isso nas formas de onda, tá? No osciloscópio. E também pode usar uma ponte LCR. Só que eu não tenho uma ponte LCR. Se eu tivesse, eu até mostraria como funciona. Enfim. Então, os capacitores eletrolíticos têm que ser vistos e revistos. E cuidado, quando for fazer o recap, tem que olhar bem esses capacitores eletrolíticos chineses, porque geralmente eles já vêm com um veloz muito alto, tá? Então, eles já vêm estragados. Você tem que fazer o teste deles antes de colocar no aparelho. Porque às vezes você está colocando um capacitor eletrolítico achando que tá bom, e não está, tá? Ele está vindo ruim. Então, isso pode gerar uma série de defeitos no aparelho. Fora que um capacitor eletrolítico, além de ser uma mini bomba relógio, porque ele pode estourar, né? Um capacitor seco, pode estourar aqui na placa e quebrar a trilha, como pode estar passando muito ruído para os circuitos, né? E isso ao longo do tempo é prejudicial para os circuitos integrados. Então, vai diminuindo a vida útil dos circuitos. Ok? Então, falamos dos capacitores eletrolíticos. Falamos das trilhas. Falamos do SiC, né? Que esse SiC também é um carinha que dá bastante defeito, tá? Assim, os capacitores cerâmicos aqui, tá? Esses capacitores cerâmicos, eles também dão defeito, tá? Muita gente fala aí na internet que, esses capacitores aí são... dificilmente dá defeito. Balela. Verifica eles visualmente, se eles não estão rachados, não acontece nada com eles. E é bom dar uma testada, tá? Porque eu já peguei Nintendinho que os capacitores dessa região que estavam quebrados e o Nintendinho não ligava, tá? Ele não dava sinal de vida, o Nintendinho. Então, verificar isso aí, tá? Aqui tem alguns transistores, né, que fazem parte dos circuitos, né? Que eu já fiz de alguns setores, já fiz uma explicação aí numa outra aula de arquitetura, né, topologia, assim, de funcionamento de alguns setores da placa do NES, né? Então, é bom assistir aquela aula para depois você vir aqui nessa, né, sobre os possíveis defeitos e possíveis soluções. Não são todos, né, porque existem N defeitos e N soluções, né. Outro defeito que pode dar no NES é a tela colorida, tá, galera? A tela colorida, geralmente, ela dá quando não está fazendo contato do cartucho com a placa-mãe, né? Então, eu não sei se tem alguma relação as cores, né, que aparecem na tela, tipo, uma tela com cor amarela, uma cor azul, uma cor verde, uma cor roxa. Talvez até tenha uma relação, mas eu não sei se tem alguma tabela de erro, né, de defeito. Eu acho que não. Pela experiência, posso estar enganado, mas às vezes é uma paleta de cores que ele usou da última vez que ele estava rodando o cartucho, né? Sei lá, ele puxa uma paleta de cores e transmite isso para a tela. Se tiver dando isso daí, se acontecer isso da tela colorida, pode ser o slot sujo, tá? Aqui, sempre essa parte suja. Verificar o slot, os contatos do slot. Pode ser o SiC com problema também, já aconteceu isso comigo. O legal é que com a tela colorida, você já sabe que pelo menos que parcialmente a PPU está funcionando e o cristal funciona, tá? Pode ser também esse erro da tela colorida, erro na memória, tá? Erro na memória que trabalha com a PPU aqui. Esse erro da tela colorida pode ser esse defeito. Só que eu já vou te adiantando que é um defeito bem chato, viu? Esse da tela colorida. Porque geralmente, quando o aparelho está funcionando, ele já dá essa tela colorida quando o cartucho não estava encaixado. Só que você nitidamente, às vezes você coloca o cartucho e você vê que continua dando tela colorida. Então, é um defeito bem chatinho, viu? Já vou adiantando que é um defeito bem chato. Então é verificar essas coisas, né? Verificar se está chegando o clock aqui, né, nos pinos,
verificar os sinais, verificar se o cartucho está sendo alimentado, com a tensão correta aqui, dos 5 volts, né? Então tem uma série de coisinhas que você tem que fazer na placa. Eu vou fazer um vídeo de mapeamento de tensões, tá? Algumas tensões principais e alguns sinais do osciloscópio. Vai ser o próximo vídeo. Então, falamos da tela colorida, né? E vamos falar da tela preta, que é a pior de todas, né, galera? A tela preta é imbatível. Porque tem 2 tipos de tela preta. Existe a tela preta que dá algum sinal, pelo menos do reset, você vê uma faixinha pulando na TV e não sai disso. E tem a tela preta que não dá vídeo, não dá nada. O aparelho liga, mas ele tá praticamente morto. Não dá sinal de nada. Esse problema na tela preta pode ser a PPU quebrada, né? Com defeito. Aí tem que fazer o teste aqui de alimentação, de clock, né? Alguns testes que podem ser feitos, né? Para você diagnosticar se a PPU está com defeito. Pode ser a CPU com defeito. Pode ser as memórias com defeito. Pode ser vários defeitos na placa. Pode ter trilha quebrada na placa, que não consegue fazer comunicação de um terminal com outro. Então, aí é um diagnóstico que tem que ser um pouquinho maior, né? Tipo, você vê todos os sinais e vê o que está acontecendo. Pode ser o SIC com problema, a tela preta, porque o SIC ele bloqueia a região e bloqueia jogos alternativos. Se ele não encontra o chip original no cartucho, ele vai fazer o videogame entrar em reset infinito. E aí vai dar tela preta. Vai ficar dando a tela preta lá infinitamente. Ele não vai iniciar. Então pode ser ele com defeito também. Para resolver isso, você pode, né, verificar aqui se os componentes dele estão funcionando e pode fazer o desbloqueio, né? O do terminal aqui, cortar o 4º pino, ou aterrar o 4º pino, levantar ele aqui da placa e fazer o aterramento com terra, né? Lógico, aterramento com terra. Pegar um fio, soldar aqui e aterrar, entendeu? O 4º pino. Isso vai fazer desativar o SIC também. A tela preta pode ser também um fusistor aqui, né, aberto. Pode ser que não esteja dando imagem por causa disso. O que eu indico nesses casos é uma ferramenta aqui da NASA, tá, galera? Ferramenta da NASA, que eu aprendi em uns canais aí, parceiros. Muito bons por sinal. Aí eu aprendi com uma galerinha aí muito boa. Que é você pegar um cabo RCA, colocar aqui no conector, né, no testador, e a garrinha jacaré. Aí você pega aqui o terra, bota na garrinha jacaré do testador aqui, e no RCA. Aí você pluga o RCA atrás da televisão, coloca a garrinha jacaré aqui no terra, e vai mapeando o sinal. No caso da PPU, o sinal de vídeo sai daqui, ó, do pino 21. Então o sinal de vídeo vai sair do pino 21 e vai emitir lá na tela algum sinal. Se não estiver emitindo sinal de vídeo, aí a PPU pode estar com problema, né? E tem que ser verificado. Pode ser problema de alimentação, pode ser problema de clock, que não está chegando clock nela. Ela pode estar com defeito. E outra coisa bacana sobre os circuitos integrados, você tem que ver se eles não estão esquentando, tá? Porque geralmente quando eles esquentam, eles estão com defeito. Ou é eles que estão com defeito, ou é algo da trilha deles que está com defeito. Que está gerando um calor no circuito, tá? A tensão está indo, está chocando com o curto-circuito, está se voltando. Aí o curto-circuito vem e se choca com o circuito integrado, fazendo ele esquentar. Então isso tem que ser verificado, né? Então basicamente é isso, galera. Eu acho que eu consegui, assim, falar, né, sobre alguns defeitos principais assim, do NES, mas geralmente o problema maior é sempre slot, tá? Slot. Tomar cuidado aí quando for fazer a transcodificação, né? Porque os NES que veio para o Brasil são todos Playtronic e a Playtronic fez uma codificação para o PAL-M, né? Para você mudar a codificação do aparelho para NTSC. Eu vou fazer um vídeo aí explicando de forma mais detalhada sobre como fazer isso. Mas, basicamente, tomar cuidado aí nas trilhas, né?
pode ser que o aparelho também não esteja gerando imagem justamente por causa dessa placa, porque essa placa de junta pode estar com defeito, essa placa de transcodificação. Então, às vezes, de você pegar, tirar essa codificação e transcodificar para NTSC novamente, o videogame volta a funcionar, tá? Então, tem que ver isso aí também. Tem esse capacitor de eletrolítico aí, o capacitor aqui, ó, tem esse... Isso aqui é para você diminuir a intensidade das cores, tá? E inclusive tem uma aqui dentro do módulo. Só que tem que tirar essa chapoca aqui para poder testar ele. Para mudar, né, as cores do aparelho, se as cores estiverem estranhas, né, no aparelho. É estilo um ajuste, né? Ajuste de cores. Se as cores estiverem esquisitas. Então dá para você ajustar por ele. Então acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver uma dúvida, pode fazer pergunta aí embaixo, né? Nos comentários, que eu estarei aqui para responder. E fazer aquele pacotão do YouTube, né? Pro meu canal crescer. Se inscrever, curtir, compartilhar. E qualquer dúvida aí, qualquer comentário, algum erro que eu falei, pode mandar bala aí no campo de perguntas, tá, galera? Sem problema algum. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!